Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de microbiologia. Hoje a gente vai estar estudando um pouquinho sobre a micologia básica, que é o estudo ali dos fungos, né? E a gente vai estar entendendo conceitos desde a nutrição, a reprodução desses organismos, para estarmos entendendo patologias causadas por eles, né? Por essas estruturas. O que a gente vai ter de início? Né? A gente vai ter divergência ali. Né? O que são fungos? São seres eucariontes. Até então, as estruturas que a gente tem estudado eram acelulares, no caso dos vírus, e procariontes, no caso das bactérias. E agora a gente encontra uma estrutura que é eucarionte, né? A célula procarionte bacteriana, a gente viu o quê? O que ela tem? O que ela não tem, aliás? Ela tem a ausência de um núcleo delimitado por carioteca, por membrana nuclear. E aqui a gente vai ter uma célula eucarionte, no caso dos fungos, onde essas células vão ter um núcleo delimitado. Esse núcleo vai apresentar ali a carioteca. Né? Algumas espécies são unicelulares desses fungos, né? Que são o caso ali das leveduras, e as outras são multicelulares, como são o caso ali de cogumelos e bolores, cogumelos que servem até mesmo para a alimentação. Né? E apesar desses organismos terem algumas características próximas às apresentadas nos vegetais, onde a gente pensa ali, né, que parece uma plantinha, né, o cogumelo, como a gente observa aqui, eles têm mais proximidade, né, mais fisiologicamente falando, com células animais. No caso, até tem uma estrutura eucarionte. E esses organismos, né, esses fungos, eles se dividem ali em 7 filos, né, como é o caso dos filos dos Chytridiomycota, dos Neocalimartigomycota, dos Blastocladiomycota, dos Microsporidia, né, os filos do Glomeromycota, Ascomycota e o filo do Basidiomycota. Né, esses são alguns filos, os principais filos, né, que estão ali, que causam infestações e mais conhecidos. Né? Então, caiu alguma pergunta, vocês já sabem mais ou menos quais são os filos de fungos que a gente tem. E a gente vê aqui um pouquinho dessas estruturas, né, dessas estruturas celulares dos fungos. Aqui a gente vai ter uma parede celular. A gente tem que essas estruturas vão ter uma parede celular, dando ali rigidez, dando proteção, e elas também vão apresentar, além de uma parede celular, vão apresentar uma membrana celular, né? Mais internamente, aqui a gente vai ter a membrana celular. Né? A gente vai ter aqui outras estruturas. A gente vai ter aqui apresentando um citoesqueleto, então a célula fúngica vai apresentar um citoesqueleto. E a gente tem algumas organelas presentes aqui nessas estruturas, né? Como é o caso do peroxissomo, essa é a estrutura. A gente também vai ter o ribossomo, né? Para quem não lembra aí, o ribossomo, única organela presente na bactéria. A gente vai ter o retículo endoplasmático também aqui, presente nessa estrutura, na célula fúngica. A gente vai ter um núcleo delimitado ali, um núcleo bem delimitado, né, apresentando também aqui nucleolo em seu interior. A gente vai ter mitocôndria, né, estruturas ali responsáveis por energia celular, né, mitocôndria, e a gente ainda vai ter um vacúolo ali nessa estrutura celular do fungo, no fungo. E além ainda ele apresenta aqui, uma cicatriz de brotamento ali, no caso do seu crescimento, né? O que a gente vai ter mais? A gente, a gente já tem observado as organelas presentes, né, que têm funções específicas, como é o caso ali do complexo de Golgi, na célula fúngica. Aqui a gente tem o peroxissomo, a gente tem o retículo, como eu já mostrei, mas só destacando de novo essas organelas, o retículo endoplasmático, a mitocôndria, né, responsável ali por trazer energia celular e também vai participar do caso ali de nutrição dessa célula, e apresenta ainda o vacúolo como estruturas. E esse citoesqueleto, esse citoesqueleto da célula fúngica é uma estrutura que permite movimentação das organelas e estrutura
e estrutura também a célula, né? Tem o caso da forma. E a gente vai ter que essa célula fúngica, ela vai se diferenciar daquela célula bacteriana. A parede dela vai ser diferente daquela ali bacteriana que a gente já tem observado. Na membrana bacteriana, né, a gente vai ter o quê? Só uma membrana ali fosfolipídica. E pronto. E já aí com proteínas de membrana, transmembrana, né? Já que na célula fúngica a gente vai ter outras estruturas aqui, ó, uma parede celular sobre ela, né? Que é outra estrutura, não é só uma membrana fosfolipídica, onde a gente vai ter ali, onde a gente vai observar depois o crescimento ali das hifas, né? Sobre elas, né? E vão ser estruturas de característica, né, dessas células fúngicas. O que mais que a gente vai observar? E aqui a gente está observando o quê? Que a gente vê uma célula que está... O que está acontecendo aqui? É justamente o processo de quê? De divisão. Então, a gente vê que a célula já está se dividindo ali. E essa estrutura aqui, que a gente está vendo, que é a que está saindo da célula principal, a gente chama de gêmela, né? Mostrando ali já esse processo de divisão, né? de reprodução ali dessa célula. E essa região aqui a gente chama de septo. Tá? E a gente observa um pouquinho da morfologia dessas células, né? Dessas leveduras, desses fungos. A gente vai ter elas como estruturas unicelulares, as leveduras, estruturas unicelulares. Qual que é o formato dela? Ela apresenta um formato esférico, ou um formato oval, ou formatos ali elipsoides, né? O que mais que a gente tem como características? A maior parte delas, ela é aeróbica, ou seja, ela necessita dessas leveduras, elas necessitam de oxigênio para que sobrevivam. Mas a gente vai ter algumas espécies que são anaeróbicas, ou seja, elas vão precisar, para respirar, fazer a fermentação. No caso, pode ser fermentação lática ou fermentação aeróbica. Aliás, fermentação alcoólica, né? Onde a gente vai ter uma molécula de glicose ali com fórmula de C6H12O6, né? Se tornando ali o etanol mais CO2. Né? E a gente vai ter que a reprodução dessa levedura, ela pode ser por brotamento, que a gente vai já observar, ou cissiparidade, né? Cissiparidade, que é já o que a gente estava observando, né? E brotamento, a gente vê também aqui, ó, a cicatriz de brotamento, né? E algumas leveduras também formam umas pseudohifas, né? E essas hifas são estruturas ali de crescimento da célula fúngica, né? O que é que a gente está observando aqui, né? Uma levedura em formato esférico, né? Que a gente já observou que elas poderiam ter esse formato, né? Então a gente vê essa levedura com formato esférico. A gente vê aqui, ó, uma pseudohifa onde há esse estrangulamento que a gente está observando, pseudohifa, né? E a gente vê aqui uma célula, o crescimento aqui, né? As hifas sem estrangulamento, né? Sem o estrangulamento, onde a gente vê a hifa bonitinha ali crescida, ó, né? Tudo certinho. E aí a gente vê um pouquinho dessa morfologia das hifas, né? Ó, as hifas aqui, microscopia eletrônica. E agora a gente vê um pouquinho dessa morfologia das hifas, né? Elas podem formar colônias algodonosas, né? Ali bolores, ou organizadas em forma ali de cogumelos, ou seja, pode a gente observar elas em forma de bolores ou ali em forma de cogumelos. E as hifas, elas são estruturas tubulares, ou seja, têm oquinhas por dentro, e multicelulares. A gente já observa que elas são multicelulares. E aqui a gente tem dois tipos de hifa, né? A hifa septada e a hifa cenocítica. Mas qual que é a diferença, Ezequiel? A diferença é que na septar a gente vai ver justamente aqui os septos, dividindo ali as células, né? Fazendo a divisão ali de cada célula, a gente vai ter esses septos, né? Então, a gente tem a hifa septada. E na hifa cenocítica, a gente vai ter a ausência, de certo modo, desses septos. A gente não observa esses septos aqui separando as células. Ó. Vocês veem esses núcleos? Cada núcleo representa ali uma estrutura celular, né? Desse fungo, né? Dessa hifa, estrutura de crescimento. E aqui a gente vê outras estruturas de crescimento, hifas, que a gente vai estar também observando como que são casos ali de kinetosporos, né? E cefalosporos, que a gente vai já estar observando.
E as colônias de hifas aqui, ó, elas podem ser microscópicas, como é o caso ali de bolores, né? E onde a gente vai ter ali os micélios, né? Vegetativos e os aéreos. E a gente vai ter essas hifas como macroscópicas, né? Como a gente vai estar observando ali em cogumelos, né? Onde a gente vai ter o micelo, que vai estar submerso, e o corpo de frutificação, que vai estar visível, Aqui a gente tem a estrutura dos bolores, né, onde a gente vai ter, como eu já tinha abordado com vocês, o micélio vegetativo mais internamente, e a gente vai ter o micélio aéreo, né, onde vai ser passível aqui a sua visualização. E os cogumelos, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o micélio vegetativo, né, subterno aqui, né, submerso, e a gente vai ter o que aqui em cima? O corpo de frutificação, né, onde ele vai ser visível. Ok? O que mais que a gente vai estar vendo? Aqui a gente vai estar vendo um pouquinho das estruturas das hifas, né? Como é que é essa reprodução? A gente vai estar observando essas estruturas para reprodução, né? Aqui dois tipos, né? Os conídeos, né? Ou esporos, e a gente vai ter a fragmentação das hifas, né? Já a gente vai observar como é que ocorre tudo isso. Né? Aqui nos conídeos, a gente vai ter o quê? Que a gente vai apresentar uma hifa assim septada, né? Vai ter a presença de septos nesses conídeos, né? Na hifa desses conídeos, como é o caso, exemplo ali dos aspergilos, dos vírus da classe de aspergilos, né? E eles vão formar uma estrutura que vai justamente dar o nome deles, conídeos, né? Aí ele vai fazer, essa hifa vai fazer uma estrutura que se chama conidióforo, né? Esse conidióforo vai emergir mais ainda, vai crescer, formando uma vesícula, né? E vai ter ligado a essa vesícula os conídeos aqui, que são ligados pelos fiálides, né, à vesícula. E a gente vai ter os esporangióforo, né? Que é o caso ali do zigomiceto, de vírus da classe de zigomiceto, né? Onde a gente vai ter a hifa não muito septada, ou seja, pouco septada, né? O septo aqui é raro, como a gente vai ver, mas ela apresenta ali o esporangióforo, né? Que é a estrutura de crescimento ali dessa hifa, né? O que mais que ela vai fazer? Ela vai formar ali mais na superfície a columela, né? Vai formar o esporangióforo, essas estruturas, e o esporanjo, aqui protegendo essa estrutura. Né? E a gente vê um pouquinho aqui desse ciclo agora do esporangióforo, como é que acontece, né? A gente vai ver tanto dos conídeos essa reprodução, esse ciclo reprodutivo, quanto aqui dos esporangióforos, né? A gente vai ter uma hifa aérea, né? Que é aquela estrutura que a gente já observou ali atrás, produz um esporanjo, né? O esporanjo, essas estruturas aqui, ó. O esporanjo, ele se rompe para a liberação dos esporos. E aí a gente vai ter o esporangióforo aqui, ó, nessa região, a gente já vê essa liberação deles, né? Os esporos, eles germinam produzindo o quê? Produzindo hifas. A gente vai ter os esporos que germinam produzindo as hifas, né? E a gente vai ter o crescimento do micélio vegetativo como quarta etapa, né? Reprodução aqui assexuada. E agora a gente vê o ciclo agora de reprodução sexuada nesse vírus aqui, que é esporangióforo, né? Ele vai seguir aqui o de crescimento do micélio vegetativo. A gente vai ter que os gametas eles se formam ali na extremidade de uma hifa, né, onde a gente vai ter agora, depois disso, uma positiva e uma negativa, né? A gente vai ter uma plasmogamia, vai ter a junção delas aqui, né, que é a formação ali do zigósporo, né? Depois disso, a gente passa para a oitava etapa, onde vai ter uma cariogamia e meiose, diferente de como a gente vai observar ali o canidióforo, aliás, onde eles vão apresentar tanto mitose quanto meiose nessa reprodução, né, na base aqui sexuada. E aí depois a gente vai seguir aqui, ó, depois de cariogamia e meiose, a gente vai ter que o zigoto ele produz um esporanjo.
né? De novo, o esporanjo. Os esporos, eles são liberados do esporanjo. 11ª etapa, terminando aqui o ciclo, os esporos eles germinam produzindo hifas. E a gente vai ter depois, juntamente, esse ciclo acontecendo de novo. E aí a gente passa aqui para o ciclo dos conidióforos, né, onde a gente vai ter os conídeos aqui nessa estrutura, né, que eu vou mostrando para vocês aqui os conídeos de novo, né. A gente vai ter os conídeos. E a gente vai ter como primeira etapa, o que vai acontecer? As hifas produzem conidiósporos. Conidiósporos, certo? Os conídeos, eles são liberados de um conidióforo, né? São liberados. O conídeo germina produzindo o quê? Produzindo uma hifa. E a gente vai ter o crescimento do micélio vegetativo, igual a gente viu lá na outra estrutura. Aqui a base é assexuada. E agora como é que é a base sexuada? Vai acontecer o que? Vai acontecer agora a plasmogamia. Plasmogamia, que é justamente aquilo que a gente já havia observando, a positiva negativamente, e a gente vai ter essa plasmogamia acontecendo. A gente vai ter uma cariogamia também acontecendo, formando ali o asco. A gente vai ter, 7ª etapa, a meiose seguida de mitose, né, meiose seguida de mitose, os dois mecanismos ali de divisão celular acontecendo. O asco, que a gente já tinha observado, ele vai se abrir para a liberação dos ascósporos, e os ascósporos, né, ele germina produzindo uma hifa. E aí a gente vai ter reprodução sexuada fazendo esse crescimento aí de hifas, né, fazendo essa reprodução ali com crescimento de hifas. Né? Que mais que a gente está observando? Características gerais de nutrição ali, né? A gente vai ter uma classe que é denominada ali de saprofíticos, né? Estruturas fúngicas saprofíticas, né? E que elas utilizam matéria orgânica morta para se alimentarem, para fazer a sua nutrição. Eles podem também estar vivendo como uma relação de mutualismo, ou seja, elas não vão estar trazendo malefícios para a estrutura, né, que ela está infectando. Também de mutualismo, né, elas vão estar consumindo ao mesmo tempo. De comensalismo, onde não tem ali, onde não tem o parasitismo, né, onde elas não vão estar consumindo aquela estrutura. A gente vai ter o parasitismo, onde tem, né, elas parasitam estruturas para que consigam fazer essa sua nutrição. E a gente tem a de predação, né, onde elas consomem mesmo esse material, onde elas infectam. E a gente tem alguns mecanismos de proteção do substrato, né? Alguns fungos eles vão ser capazes de secretar micotoxinas, né, fazendo ali onde esses fungos cogumelos que não são passíveis de se comer, né, onde eles apresentam essas micotoxinas, e a gente vai ter ali fungos, estruturas fúngicas que vão ser capazes de secretar antibióticos ali para proteção do substrato. Como é o caso, a gente vai ter aqui algumas espécies, né, do Penicillium sp, que vai gerar ali a substância penicilina. A gente tem o Cephalosporium, que vai gerar ali cefalosporina, também antibiótico. Os Aspergillus fulminatus, a dictopiprazinas vai estar realizando, né, a produção dessa substância. A gente tem o Penicillium griseofulvum, que vai gerar griseofulvina, também antibiótico, e os Aspergillus nidulans, que vai gerar ali a substância anidulafungina, desculpa aí, pessoal, anidulafungina. E a gente vai ter, como eu já tinha mostrado aqui para vocês, essas micotoxinas produzidas por fungos, né, que vão impedir, por exemplo, que eles sejam consumidos. No caso aqui da Amita ceasárea, né, esse fungo é um fungo comestível, né, um cogumelo ali, fungo comestível. Mas no caso da Amita muscaria, ela é tóxica porque ela produz uma micotoxina denominada mucimol, que tem ali ácido ibotênico na sua composição, que vai gerar ali a sua impossibilidade da alimentação com esse fungo, né, com esse cogumelo. Algumas fontes aqui de nutrição para essas estruturas fúngicas. O que a gente vai estar conseguindo fazer? Né? O que eles vão estar utilizando para a sua nutrição? O carbono,
né, que pode ser adquirido ali pela sacarose, pela glucose, pela frutose ou pela maltose, né? São estruturas ali de carboidratos. Também no nitrogênio, né? Nitrogênio, elas vão estar adquirindo ali em estruturas em meios como ureia, sais de amônia, nitritos, nitratos e aminoácidos, né? A gente tem também que serve de nutrição para elas, vitaminas, né, como é o caso da biotina, tiamina e riboflavina, né? Que mais que elas vão estar utilizando? Também micronutrientes, como é o caso ali de fosfato, magnésio, ferro e cobre, e também podem estar utilizando a água para a sua nutrição ali, né? Bem utilizam. E elas podem crescer na presença de oxigênio, essas estruturas, né? Os fungos, eles podem crescer na presença de oxigênio, sendo ali aeróbica, né? Que a gente já viu desde ali bactérias, estruturas aeróbicas, O2 de oxigênio, né? E a gente tem estruturas que são anaeróbicas, facultativas, né, que respiram ou não na presença de oxigênio. E se elas não têm esse oxigênio para que façam a respiração celular, elas vão fazer o que? Essa fermentação, que pode ser a fermentação alcoólica e pode ser a fermentação lática, né? E a gente vê aqui o processo de fermentação lática, né, onde a gente vai ter que a glicose vai ser transformada em ácido lático e de glicose aqui, no caso da fermentação alcoólica, sendo transformada em etanol, né? Glicose, a estrutura é C6H12O6, né? Mas isso não tem muita importância aqui para a nossa área. Fatores físicos também que a gente pode estar utilizando como classificação desses fungos, né? No caso de fungos que não crescem acima de 20 graus Celsius, né? Só abaixo, eles são denominados de psicrófilos. No caso de fungos que crescem ali entre 15 a 40 graus Celsius, eles são denominados mesófilos. No caso que não crescem abaixo de 20 graus Celsius, não crescem, eles são os termófilos. Tem essa classificação. E os fatores, e ainda a gente tem como fator a luminosidade, né? A gente vai ter que esses fungos são sensíveis à luz, né, à radiação, né? E a gente tem aqui um pouquinho sobre a radiação, o efeito sobre os esporos, tem efeito sobre os esporos e crescimento vegetativo. Mas a gente vê ali que fungos em Chernobyl, né, onde teve aquele ataque lá, quem quiser estudar um pouquinho da história, eles mutaram, né, a capacidade de tolerar a radiação, né, a germinação estimulada, onde tem germinação estimulada por radiação, né, por radiação gama ali, ó. Né? E a gente tem também que eles crescem ali na presença de um pH. O pH ideal para o crescimento ali dos fungos é o pH 6. Né? Mais bolores podem crescer ali de 2 a 11, leveduras de 2 a 8 em pH nessa composição. Né? E algumas infecções fúngicas, né, que são denominadas micoses, que a gente pode estar conhecendo. A gente vai dividir elas em micoses superficiais e cutâneas, micoses subcutâneas e micoses sistêmicas e oportunistas. Já observando, aqui a gente vê micoses superficiais, né? Ela afeta a camada mais superficial da pele ou hastes livres do pelo. Normalmente elas se manifestam como uma mancha pigmentar na pele ou nódulos em pelos também. No caso, a gente tem aqui como exemplo a pteríase vesicular, né, onde a gente vê essas regiões aqui brancas, né, abranqueladas, né, e também a piedra branca aqui nos pelos do cabelo, né. Que mais que a gente observa? A gente vê que as cutâneas, né, o fungo ele invade toda a espessura da capa córnea da pele, né, pela lâmina ungueal, por exemplo, né? Ele afeta também pele, né, com apresentação ali de manchas inflamatórias, pelos também, né, com lesão de tonsura e unha, né, com destruição da lâmina ali da unha, né? A gente tem, por exemplo, a Tinea unguium, né, que vai afetar um fungo que vai afetar a estrutura aqui da unha, né, destruindo ali a lâmina, onde a gente tem também aqui como classificação desses fungos que atacam superficiais de micoses, né, cutâneas, aliás, micoses cutâneas, né, a dermatofitose, né, que gera uma inflamação assim na camada da pele.
a gente tem agora subcutâneas, infecções fúngicas classificadas como subcutâneas, né, onde a gente vai ter inoculação de fungos por traumas, por exemplo, né, um trauma ali na pele que gera a entrada de um fungo, né? A gente vai ter tumefação ou lesão supurada de pele por causa dessa infecção fúngica, né? E pode aparecer também disseminação fúngica por contiguidade ou por via linfática, né? Indo até para outras estruturas ali nessas micoses subcutâneas. E a gente tem ainda micoses sistêmicas, né, que são adquiridas por inoculação de propágulos, né, que raramente por implantação, né, onde a gente vai apresentar, por exemplo, lesão primária pulmonar, né, onde a gente vai estar precisando tratar essas lesões pulmonares causadas por fungos. A gente pensa que é incomum, mas é muito comum, geram nódulos nessa região, né? Podem ser tratados, por exemplo, já vi o tratamento com anfotericina B de infecções fúngicas, né, ali dentro da estrutura pulmonar. A gente tem também lesão pulmonar com regressão espontânea, né? A gente vai ter essa regressão. E também vai ter, como essas sistêmicas, né, disseminação sanguínea, né, lesões extrapulmonares que vão ter uma disseminação sanguínea e vão danificar muitas estruturas, né? A gente vê aqui que esses fungos também eles são oportunistas, né? Fungos termotolerantes e de baixa virulência, eles são oportunistas, principalmente, né? Os hospedeiros com deficiência do sistema imunológico, né, com doenças autoimunes ou que são imunodeprimidos, eles têm essa capacidade de serem mais passíveis de infecções fúngicas, né? E portas de entrada para esses vírus são variáveis, né? O acometimento de diferentes órgãos, né? Aqui a gente vê, por exemplo, ó, a estrutura pulmonar sendo, né, sendo atacada por essas estruturas fúngicas, né? Aqui em raio-x, aliás, tomografia, né? E a gente vai ver o que mais. Como é que eu vou prevenir essas infecções fúngicas? Eu posso prevenir ela deixando as estruturas bem sequinhas, né, como por exemplo os pés, as genitálias bem secas, né, eu vou estar já com prevenção, não andando, né, descalço depois de chuvas, por exemplo, né, elas carregam, né, essas infecções, né, no caso ali que, como vocês viam, frieira, né, é uma infecção fúngica, trocando de meias diariamente, usando pós, né, talco, né, pós ali nos pés para evitar que eles fiquem úmidos, né, também vai estar evitando infecções ali por tinea pedis, né, que é o pé de atleta, por exemplo, e dentre outras micoses. E para combater infecções fúngicas, o que eu vou estar utilizando, né? Eu vou estar utilizando antimicóticos ou antifúngicos, né? Como é o caso ali de diversos fungos, né? De diversos antifúngicos que a gente tem no mercado, né? E até alguns que nem são antifúngicos, né? Que também vão tratar, né? E temos também, como por exemplo, o caso da anfotericina B, né? Vou mandar para vocês depois, né, uma atividade sobre o conteúdo de micologia, tá? Esse assunto não vai cair na prova e eu espero que vocês tenham conseguido compreender. Se surgiu dúvida, podem me contatar, né, por meio ali no meio da sala de aula mesmo, lá na sala de aula, tá? E um grande abraço, tenham uma boa semana.